Jorge Sampaoli disse não ao Santos. O CEO do clube, Pedro Martins, deu uma coletiva de imprensa explosiva que dividiu opiniões na torcida santista. E logo mais às 9h30 da noite, o Santos enfrenta o Atlético Mineiro. Hoje ainda tem jogo do Santos. Não tá fácil a vida do torcedor santista, não tá fácil a vida do Santos. Bora falar sobre a recusa de Sampaoli, a coletiva bomba de Pedro Martins e debater qual que é o futuro do Santos. Vocês sabem, os telespectadores mais assíduos deste canal já ouviram este apresentador aqui dizer a frase "a bola não entra por acaso". E quando o CEO de um clube chama uma coletiva de imprensa e chuta o pau da barraca, a gente consegue entender por que é que o Santos está na situação que está há tanto tempo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e na manhã desta quarta-feira vamos falar de Sampaoli, Pedro Martins. Já quero te convidar porque, claro, se tem jogo do Santos, significa que depois da partida tem live pós-jogo. Hoje a nossa live começa um pouco mais tarde, né? Porque o jogo começa mais tarde, mas você é o meu convidado especial. A nossa audiência tem crescido cada vez mais e eu te aguardo. Por volta das 11 horas da noite, 11 e pouquinho, 11h20 mais ou menos, vem participar do melhor pós-jogo da internet brasileira, onde o torcedor do Santos tem vez e voz. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, além de deixar o seu like, comentar e compartilhar. Rumo aos 10 mil inscritos, faltam aproximadamente 100. Quando isso acontecer, vou sortear uma camisa oficial do Santos que pode ser sua, de graça. Ela vai dobradinha e cheirosinha para sua casa. Além disso, se você quiser e puder contribuir com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro ou acesse o link do primeiro comentário fixado, conheça benefícios e valores e venha participar do nosso grupo de WhatsApp, que está pegando fogo. Essa que é a verdade. Gente, o não de Sampaoli e a coletiva bomba de Pedro Martins. Eu vou tentar estabelecer aqui uma linha cronológica dos fatos e depois eu vou comentando, opinando, etc e tal. Vamos à linha cronológica dos fatos. O Santos demitiu o Pedro Caixinha na segunda-feira e partiu atrás de um substituto. Jorge Sampaoli não era o plano A do Santos. Para quem não viu os vídeos anteriores do canal, eu vou repisar a informação, reforçar a informação. O Santos foi atrás dos seguintes treinadores nessa ordem: Tite, Dorival Júnior, o português Luiz Castro e só depois o Sampaoli. O Sampaoli foi o quarto nome procurado porque Tite, Dorival e Luiz Castro disseram não. Jorge Sampaoli se tornou a quarta opção porque ele dividia opiniões dentro do Santos. Muita gente achava que ele era a solução, muita gente via nele alguns problemas. Pelo fato dele ter trabalhos curtos, de não cumprir os contratos longos, pelo fato de ser uma pessoa explosiva, etc, etc e etc. Mas o Santos resolveu conversar com o Jorge Sampaoli. Na tarde de segunda-feira, o Santos fez um primeiro contato. Houve também uma reunião na terça-feira, reunião na qual participaram o presidente Marcelo Teixeira e o assessor especial da presidência, o ex-deputado federal Júnior Bozella. O CEO do clube, Pedro Martins, responsável pela contratação de Pedro Caixinha, não participou desta reunião. Guardem essa informação porque eu vou voltar a ela já já. Nesta reunião, que eu acabei de citar, não se falou de valores financeiros. O Santos não disse tempo de contrato, não falou sobre salário, o Sampaoli não exigiu nada, não pediu nada. Bateram um papo sobre o elenco do Santos. O Jorge Sampaoli fez uma análise dos jogadores do Santos e pediu um prazo para responder. Alguns jornalistas disseram que foi de 48 horas, outros disseram que foi de 72 horas. O prazo de resposta que ele pediu pouco interessa. Depois vem uma reportagem da ESPN de que o Sampaoli disse a pessoas próximas que enxergava no elenco do Santos diversas carências, sobretudo na zaga. Ele não via nos zagueiros do Santos características para implementar o seu estilo de jogo, aquela marcação em linha alta que vocês já estão acostumados. Depois disso, vem a coletiva de imprensa de Pedro Martins, que ocorreu na tarde de ontem, quarta-feira. E como nós havíamos dito no nosso canal ontem, era esperado que
ele não anunciasse o treinador. Ele falaria sobre a demissão do Caixinha e falaria ali qualquer outra coisa, o planejamento do Santos. Vem a coletiva que caiu como uma bomba na torcida santista, nos meios de comunicação que cobrem o Santos. Na coletiva, o Pedro Martins não anunciou nenhum treinador, mas ele deu duros recados. Ele cutucou a ferida do Santos e explicou para o torcedor, falou para o torcedor coisas que precisavam ser ditas. Ele disse que o saudosismo vai matar o Santos. Ele disse que existem travas institucionais que impedem a profissionalização do Santos. Ele disse que no Santos muita gente diz assim: não, aqui sempre foi feito desse jeito, então não vamos acatar essa sugestão não. Ele falou que o Santos paga diversas rescisões de contratos mal feitos, e ele falou também que o Santos não tem condições de competir de igual para igual com Flamengo, Palmeiras, clubes com arrecadação muito maior. A coletiva de imprensa, é bem da verdade, dividiu opiniões, mas eu vou falar da coletiva já já. Eu estava fazendo a linha cronológica. Essa foi a coletiva de imprensa, uma coletiva sem anúncio de treinador, com diversos recados, alguns implícitos, outros tantos bastante explícitos, e expondo ao torcedor do Santos o estado de coisas do nosso clube do coração. Na sequência, começa a vazar para a imprensa a informação de que Jorge Sampaoli recusou a proposta do Santos. E nós já temos diversos jornalistas gabaritados trazendo essa informação. Cito alguns deles: André Hernan, ex-repórter do Grupo Globo, que hoje trabalha na Amazon Prime, tem uma coluna no UOL, e aliás a informação do não do Sampaoli ele publicou no portal UOL. Lucas Barros, do Diário do Peixe, também disse que o Sampaoli recusou o Santos. Lucas Barros, para quem não sabe, foi um dos profissionais, que assinou a reportagem que cravava a volta do Neymar. O furo da contratação do Neymar veio do Lucas Barros. E também Lucas Mussetti, aquele que eu sempre cito aqui. Então diversas fontes dizem que o Sampaoli recusou o Santos. Então vamos lá. Por que o Sampaoli recusou o Santos? Diz o André Hernan na sua reportagem. Vamos lá. A coletiva do CEO Pedro Martins não teve influência direta na decisão de Sampaoli. O treinador viu muitas carências no clube e entendeu que não teria tempo hábil para uma grande mudança, diz o André Hernan. Agora vem o Lucas Mussetti. Olha o que ele escreveu. O Santos não recebeu recusa oficialmente de Sampaoli, mas apurei com mais de uma pessoa que trabalha com ele que a decisão será declinar. Essas pessoas dizem que a coletiva do Pedro Martins não foi decisiva, apesar da dúvida sobre quem manda no clube atualmente. A motivação principal seria desportiva. A equipe do Sampaoli avaliou o elenco e entendeu que teria pouco tempo de treinamento para conseguir resultados rapidamente. E aí uma fonte disse o seguinte para ele: o Santos é um lugar maravilhoso para ele, mas agora não é o momento. Ele quer retribuir todo o carinho que o torcedor tem e crê que seja difícil nas atuais circunstâncias. Essas são as informações. Agora vamos às análises da minha parte, a minha opinião. André, o que você achou primeiro da coletiva do Pedro Martins? Eu achei ela necessária. Eu achei ela imprescindível. Ah, André, mas que CEO você conhece de qual empresa que diagnostica diversos problemas e ao invés de lavar roupa suja dentro de casa, de tentar resolver os problemas, vai, chama a imprensa, chuta o pau da barraca e expõe todo mundo? É verdade, isso é pouco usual e é por isso que isso chocou muita gente. Mas a minha opinião é a seguinte: ainda que o Pedro Martins precise, mais do que apresentar diagnósticos, trazer a solução dos problemas, ao expor isso para os torcedores, ele joga luz sobre os problemas do Santos. Voltemos à informação do início deste vídeo. O CEO do clube, já que o Santos não tem diretor de futebol, o CEO do clube, que é responsável pela contratação de jogadores e treinadores, foi preterido de uma reunião que o Santos fez com o Sampaoli. No seu lugar, o presidente do Santos mandou um assessor especial. O Júnior Bozella
nem aparece no organograma do Santos, mas ele é escalado para negociar com o treinador. Por quê? Pra quê? Alguém acha isso normal? Então, percebam, seriam essas as travas institucionais? Gente, não se esqueça que o Paulo Brax saiu do Santos porque também se transformou na rainha da Inglaterra, numa marionete que nada fazia. O Paulo Brax queria implementar, por exemplo, uma psicóloga no Santos, que é absolutamente necessário, e ninguém o ouviu. A diferença do Paulo Brax para o Pedro Martins é que quando o Paulo Brax recebeu um convite, ele saiu à francesa, sem alarde. O Pedro Martins foi lá e chutou o pau da barraca. Ah, André, mas você não acha que o Pedro Martins, então, a coletiva dele não foi decisiva para o Sampaoli dizer não? Sabe por que eu acho que não, gente? E eu respeito quem pensa que sim, eu respeito quem pensa diferente de mim, era isso que eu queria dizer. Quem pensa, por exemplo, André, ele implodiu a negociação. Porque é verdade, por mais que eu não ache que a coletiva foi o estopim para o não do Sampaoli, é bem da verdade que o Pedro Martins mandou alguns recados para o Sampaoli. Ele disse, por exemplo, que nenhum treinador terá a chave do CT. E a gente sabe que o Sampaoli é o cara durão, é aquele cara mandão que blinda o CT e não quer interferência dessa rapaziada. E quando o Pedro Martins diz, nenhum treinador vai ter a chave do CT, ele também está dizendo, seja você o Sampaoli, o Guardiola, o Luxemburgo ou qualquer outro, você vai ter que dançar a música que nós tocarmos. Mas a coletiva do Pedro Martins não é o impeditivo para a contratação do Sampaoli, porque se assim fosse, bastava o presidente Marcelo Teixeira fazer uma coisa. Ah, é? Pedro Martins, você é o CEO do clube, vai lá e me permitam agora, vocês sabem que eu não gosto de baixar o nível, mas me permitam recorrer a um jargão popular. Então quer dizer, Pedro Martins, que você vai lá, joga merda no ventilador, expõe a direção, expõe o clube, você tá achando que você é quem? Você tá implodindo a minha negociação com o Sampaoli? Você tá demitido e eu contrato o Sampaoli hoje mesmo. Gente, conhecendo o perfil do Marcelo Teixeira, ele adora ser o salvador da pátria e cair nas graças da torcida, de ser aplaudido como o salvador. Se o Pedro Martins é um empecilho, manda embora. Já ficou claro nas respostas dele de que o Pedro Martins não apita nada. Ele era contra a demissão do Pedro Caixinha. Foi voto vencido. Isso ficou claro. Ele não participou da reunião com o Sampaoli, mandaram um assessor da presidência que nem aparece no organograma do Santos. Vocês estão entendendo? Então, se o Pedro Martins é um entulho, é um empecilho, é um obstáculo, Marcelo Teixeira manda embora e contrata o Sampaoli hoje. O Sampaoli disse não, porque o Santos hoje é uma várzea. Alguém se lembra, quer dizer, alguém se esqueceu eu vou te lembrar, que durante a Série B, no pós-jogo de uma das partidas, os jogadores estavam lá na roda de oração, um outro assessor da presidência, que não é o Bozella, é o Alex Fabiano, conhecido no meio lá do Santos como GG, quis entrar na roda de oração e começou a cutucar o Galo. Eu não tô aqui defendendo o Galo, eu acho que ele é um profissional péssimo, de nível patético. Mas quem essa rapaziada da assessoria do presidente acha que é? Entrar na roda de oração? Meu velho, você não é nada no clube. Você só tá pendurado aí nas tetas do Santos. Então, o Sampaoli disse não, porque o Santos é uma bagunça, gente. O Santos é uma bagunça. Demitir o treinador, e olha que eu não estou mais defendendo o trabalho do Caixinha, ele teve 16 jogos para fazer o time evoluir e o time não mostrou nada. Mas você sabia que entre os 12 maiores clubes do Brasil, os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas e os 2 do Sul, o Santos é o time que mais demitiu o treinador na última década? O Santos é uma máquina de moer treinador. Melhorou alguma coisa? A gente se esqueceu que, com exceção da Série B, o último título que o Santos ganhou foi em 2016. Um time com a história e tradição do Santos não ganha um título relevante há 10 anos. O Santos caiu para a Série B. O Santos joga para 14 mil pessoas, faturamento de 400 mil. O Santos é uma várzea.
E me dói dizer isso. É por isso que o Sampaoli disse não. O Sampaoli olhou o elenco do Santos e viu o Léo Godoy, e viu o Gil, e viu o João Basso. Não estou dizendo que o Gil é um zagueiro ruim, mas pro estilo do Sampaoli o Gil não serve. O Sampaoli viu o Gabriel Veron. O Sampaoli viu tantas aberrações, viu um time que não tem um volante veloz e a janela tá fechada. Só vai abrir na pausa do meio do ano. Ele olhou o calendário e viu que o Santos tem 14 jogos em 50 e tantos dias, um jogo a cada 4 dias, não vai poder contratar, não vai ter tanto tempo para treinar e o time está afundado na zona de rebaixamento. A montagem do elenco foi péssima, tem bons jogadores, mas o Santos tem o Léo Godoy, vai ser titular daqui a pouco, gente. Ele vai jogar de titular de novo. Tá bom para vocês? É por isso que o Sampaoli disse não. É por isso, porque no Santos, quem não aparece no organograma do clube de funcionário, negocia com o treinador. Porque assessor da presidência quer invadir roda de oração. Porque o CEO não manda merda nenhuma, me desculpe o palavreado, mas eu tô cansado de ver o Santos afundando. Então não tem Sampaoli, nós temos um CEO decorativo, nós temos um clube largado às traças, apequenado, afundado na zona de rebaixamento. É só a terceira rodada, mas o Juventude e o Ceará já tem 7 pontos, o Santos tem 1. Beleza? Tá bom ou não? Então é isso, é por isso que o Sampaoli disse não. O Santos é um barril de pólvora, é uma granada sem pino. O Pedro Martins chutou o pau da barraca. Pode ter sido uma coletiva de um alto pedido de demissão. Aliás, né, deveria pedir demissão. Se tá lá, diagnosticou um monte de problema e não consegue implementar nada, tenha dignidade, Pedro Martins. Pega o seu boné e vai embora. É isso que eu penso. E mais tarde tem jogo. O que será de nós santistas? Desculpe o tom inflamado, mas tem coisas que eu não aguentava mais, eu precisava falar. Se inscreve e ativa o sininho se for novo por aqui, deixa o seu like, comente, compartilhe, torne-se membro se quiser e puder, e você é o meu convidado especial. Live pós-jogo depois de Santos e Atlético Mineiro. Será que hoje o Santos vence a primeira partida numa Série A de Campeonato Brasileiro depois de 524 dias? Descobriremos mais tarde. Um abraço e até já.